você pode curar seu filho com essa técnica de radiestesia e com outras técnicas que eu vou te ensinar aqui nessa aula. Então vão ser várias coisas que eu vou estar aqui passando para você daquilo que eu sei da radiestesia que podem agregar na sua vida, mesmo que você não seja um radiestesista, mesmo que você não tenha a técnica, o treino com o pêndulo, você vai conseguir executar com aquilo que eu vou passar aqui para você. Então fica até o final. E claro, se esse conteúdo te ajudou, se eu consigo agregar alguma coisa boa na sua vida, a forma que você tem para me retribuir é deixando seu like, se inscrevendo no canal, sugerindo esse vídeo para outras pessoas. Então é o seguinte, a radiestesia, ela vai sempre se conectar através da radiação que os seres vivos emitem. Então, todos nós temos o nosso endereço energético, todo mundo tem a forma como a gente vai estabelecer esse elo, essa ponte entre eu e a outra pessoa. Isso, a radiestesia, ela é a técnica que ela consegue tornar essa conexão possível. Tem pessoas que pensam demais em outras e de repente essa outra pessoa vai lá e liga para você. Isso é transmissão de pensamento, mas dentro da radiestesia a gente estuda isso daí como ondas de pensamento. São energias que a gente consegue direcionar, canalizar para um determinado fim. E você pode fazer isso, você pode treinar isso. Pega uma pessoa que você tenha muita afinidade, escolhe uma pessoa, pensa nessa pessoa, tá sempre chamando, imaginando ela perto de você e veja se ela não te liga. Ou então, mesmo quando você pensa assim, poxa, eu gostaria tanto que fulana fizesse, sei lá, me chamasse para um café, eu queria tanto que fulana me chamasse para fazer tal coisa. Experimenta, veja se essa pessoa não vai sentir vontade, às vezes, poxa, eu tava pensando tanto em você, por que a gente não vai tomar um café juntos? Você pode testar isso na sua vida, tá? E para quem não me conhece, meu nome é Carolina Pfeffer. Nesse canal eu ensino você a curar as dores da alma, para que você tenha uma melhora definitiva, progressiva e principalmente consistente na sua vida. Quando a gente cura as nossas dores da alma, a melhora, a cura, ela vem de dentro. Então por isso é que ela é progressiva, consistente e definitiva. Aquela frase, uma mente que se abre para uma nova ideia nunca volta ao formato que tinha antes, o formato anterior. Então é isso, conforme a gente vai se abrindo, conforme a gente vai curando a nós mesmas, a gente não consegue mais viver com aquela dor. E a radiestesia, ela é essa ciência, essa técnica que foi usada há muitos anos já, há muitos milênios, para encontrar água, para construções, para evitar os veios telúricos, enfim, para que as pessoas vivessem bem. E pelas aplicações que ela teve, por ela detectar coisas que não eram visíveis, não tinham antes tantos equipamentos tecnológicos, muitos médicos e principalmente pessoas da saúde se perguntaram se ela não conseguiria ajudar nos diagnósticos. Porque esses equipamentos modernos que nós temos hoje nem sempre existiram em todo o tempo. E muitos dos sintomas que nós temos têm causas que são um pouco veladas, são mascaradas, porque existem outras causas que acabam ali se misturando. Então, esses médicos, essas pessoas que trabalhavam na saúde, que começaram a aplicar a radiestesia nos seus pacientes para identificar a causa oculta do que estava acontecendo com aquela pessoa, que ela estava sempre doente, que ela estava sempre com alguns padrões. E quando nós vamos olhar para as medicinas antigas, enfim, para essa tradição do que é ter saúde, as pessoas identificavam que os sentimentos, excesso de carga positiva, excesso de carga negativa, isso tudo causava desequilíbrio. Quando nós estamos num sistema e ele está desequilibrado, então, se não está equiparado, se o estômago está trabalhando demais, então é porque algum outro órgão está trabalhando de menos. Através do ritmo cardíaco,
tem um estudo nesse sentido, né? Que se as batidas, não basta ter a frequência, mas elas precisam ter um módulo adequado. Se o módulo da batida está dizendo que existe um descompasso, então aí precisa investigar aonde está isso. A respiração, tem tantas pessoas que falam que o segredo, né, da longevidade da tartaruga, por exemplo, é que ela tem uma respiração muito controlada. Se nós controlarmos a nossa respiração, nós conseguimos modular os nossos batimentos cardíacos e ele vai conseguindo equilibrar as coisas. Mas de nada adianta a gente fazer tudo isso daí se nós continuamos às vezes com os mesmos hábitos ou com pensamentos, com sentimentos negativos, ruins, que são danosos para nós. Existe muita diferença entre uma pessoa pessimista e irritada e uma pessoa feliz e animada. Só por aí, por essa diferença bem objetiva, a gente pode entender que às vezes a pessoa pessimista, ela não vai demorar uma semana para curar de uma gripe, ela vai demorar um mês e aquela gripe vai continuar ali pegando ela, né? Agora, às vezes a pessoa animada, disposta, ela fica 3 dias ruim. Depois o restante ela tá bem, ela tá disposta, ela tá feliz. Então, o ânimo que nós temos, aquilo que está dentro de nós, a nossa ânima, ela faz toda a diferença quando a gente pensa na saúde, quando a gente pensa numa recuperação. Então, por que a gente, quando nós enxergamos isso em algumas determinadas situações da vida, em outras nós tendemos a negar, né? Não, tá tudo bem, né? As coisas, né, vão se ajeitando. Não, a saúde, ela é progressiva, ela é integral. O que isso tem a ver com curar o seu filho? A saúde do seu filho vai ser reflexo também das suas atitudes. As crianças, elas vão se conectando. Lembra que eu falei que a radiestesia, ela se conecta com a gente através do endereço energético. Se você pensar demais em uma pessoa, se você direcionar muito força para aquela pessoa, ela vai acabar ligando para você, ela vai acabar te chamando para um café. Imagina o elo que existe entre uma mãe e um filho. É um elo emocional, é um elo físico ali muito mais forte. Então essa ponte ainda ela é muito consistente, ela é muito forte. Se você cuida dos seus sentimentos, já é uma forma de que o seu filho receba dentro dessa conexão sentimentos também positivos. A nossa ânima, a nossa alma, aquilo que nos dá força para as coisas, ela tem mais positividade. São alguns princípios de radiestesia que vão nortear a gente para as técnicas que eu vou ensinar daqui a pouco. Uma das técnicas para curar a criança é através da água. A água é um veículo que ela constitui 70% do nosso corpo. Existe um estudo que a água entra na frequência daquilo que nós direcionamos para ela. Então, se nós somos 70% água e se nós ficamos falando, desejando, direcionando sentimentos bons, então 70% de nós tende a vibrar com sentimentos mais positivos, melhores. E o contrário também é correto. E isso, como eu disse, a gente percebe numa recuperação mesmo de uma pessoa irritada, depressiva, estressada, que sempre fica doente, que sempre está ali num ciclo de que melhorou a minha gastrite, mas agora o remédio da gastrite gerou outra coisa e agora eu tô com, sei lá, com outro problema no fígado porque o remédio da gastrite destruiu o meu fígado e daí eu tenho que tomar remédio pro fígado, mas daí vai acabar causando problema no intestino. Então é um ciclo, um em cima do outro. Quando você começa a quebrar isso daí, o que está acontecendo tanto para você não conseguir digerir as coisas? O que está tão pesado para digerir? São algumas analogias, às vezes muito óbvias, às vezes não. Mas quem tem as respostas é a própria pessoa que está passando pela questão. Quem olha de fora pode dar algumas dicas da coisa. Se nós desejarmos que essa água, na medida em que eu tomar essa água, vai me curar do estômago e a cada gole eu estou mais curado do meu estômago, então eu vou
me direcionar para essa cura. Eu vou estar dizendo para o meu corpo que eu quero entrar nesse processo. Mas daí acontece que o corpo ele vai dizer também aquilo que está irritando. Olha, aquela salgadinho pimentado não vai me fazer bem. Então você vai comer aquilo ali, você vai passar mal na hora. E você vai pensar, poxa, será que é isso daqui que está me causando também intoxicação? Mas aí vai da sua força de vontade, da sua escolha entre parar de comer ou continuar comendo. Porque você pode desejar, você pode intencionar, você pode buscar isso daí. Mas se as tuas ações não estão também alinhadas, você tende a tomar ações, atitudes, palavras incoerentes com aquilo que você diz que deseja, tá? Então esse alinhamento é o que vai trazer a saúde integral. E como que a gente pode curar outra pessoa com radiestesia? Se você tem um filho, se você prepara um chocolate para ele, se você prepara qualquer coisa para ele, você pode intencionar de forma um círculo positivo, não precisa ser tão grande, pode ser pequenininho assim, ou mesmo quando você estiver mexendo a colher, você pode dizer palavras positivas e servir para a criança. Essa é uma forma. Ah, mas eu acho isso uma bobagem. Então, lembra quando eu falei da integralidade da coisa? Não basta só você ter a atitude, mas se a tua mente está falando, nossa, que besteira isso daí, então também não vai funcionar, porque você precisa direcionar a energia. Então, treina antes. Pensa demais naquela pessoa, ou pensa assim, nossa, no domingo eu gostaria de comer um peixe assado. E vai pensando, um peixe assado no domingo, um peixe assado, e vamos ver se acontece esse tal desse peixe assado no domingo. Aí você vai começar a entender que os pensamentos, eles criam forma, eles vão direcionar uma energia para alguma coisa acontecer de boa na tua vida. Ou algumas coisas simples também. Ah, poxa, eu queria tanto ver um arco-íris. Pensa, poxa, seria muito legal ver um arco-íris. E visualiza o arco-íris. E intenciona o arco-íris. Não é só pensar um pensamento bobo e já foi. Você tem que pôr um pouco de força naquilo ali. Porque senão, é a mesma coisa como qualquer coisa da vida. Se a gente planta uma planta e não dá água para ela, ela vai morrer. Se a gente planta ela e coloca embaixo de um balde, ela também não vai viver. E assim vai, você precisa fazer as ações, ter as atitudes, cultivar aquilo ali, para que também você acredite na tua força mental, para que você acredite em você, na sua intenção, para que quando você desejar para o meu filho muita saúde, que ele tenha paz, que ele tenha felicidade, que ele tenha um bem-estar completo e integral, então essa água vai se tornar uma água curativa. Mas precisa ter o direcionamento mental. E aí a gente passa por diversas crenças, né? Que a gente não acredita na gente, que a gente não é capaz, que a gente não consegue. Então, treina com uma outra coisa pequena e depois você intenciona aqui. E quando você conseguir essa coisa pequena, que não é pequena, se você direcionou, se você queria um peixe assado no domingo, por exemplo, né? E você teve isso, por acaso eu passei aqui na peixaria, né? Vi esse peixe, estava tão gostoso, pensei em comprar para o nosso domingo. Né? Então as coisas vão se arrumando para que você tenha esse resultado. Treina de uma forma, aí você vai acreditar no teu potencial mental. Pega uma água ou alguma coisa que você queira servir para o seu filho, se concentra, intenciona, visualiza ele bem, saudável, com aquilo ali fazendo bem para ele. Né? Claro, vamos tentar também com alimentos saudáveis. Eu não sei se vai funcionar com refrigerante, né? Porque o refrigerante já tem em si tantos agentes químicos ruins, né? Potencialmente danosos para o nosso organismo. Então seria muito bom com a água. Meu filho não toma água, então um suco seja o melhor possível. Porque não é só a intenção mental. É por isso que às vezes algumas pessoas falam assim, é pseudociência. Porque assim, é um conjunto de coisas. Não adianta você intencionar a saúde aqui e comer um monte de coisa que você não deveria comer. Ou beber um monte de coisa que você não deveria beber. Então a tua intenção não está sendo coerente com as suas ações.
Então, da mesma forma, não vai acontecer. Pega um copo de água, pega um suco natural, intenciona, dá para ele tomar. Ah, não aconteceu nada um dia, 2 dias, 3 dias. Poxa, esse medicamento tá tendo uma potência maior, né? Tá tendo um resultado melhor. Antes ele demorava uma semana para ficar bom, agora em 3, 4 dias ele já ficou bom. Ah, deve ser porque ele tá crescidinho, né? A gente sempre acha outro porquê ali e não coloca mérito naquilo que a gente está fazendo. Existe um gráfico que, depois de muito estudo, os radiestesistas antigos, eles procuraram, como eu falei ali, quando a radiestesia estabelece uma ponte, não importa se eu estou perto de você ou longe de você. Eles perceberam que, a partir do momento em que eu pego, não sei, uma foto de uma pessoa, ou mesmo um objeto pessoal de uma pessoa, e eu consigo estar perto de mim, aquele objeto, eu consigo estabelecer uma ponte com essa pessoa a partir do objeto, da foto, de alguma coisa que represente a pessoa, tá? Ah, isso não existe. Quem nunca escutou falar aqui daqueles bonecos voodoo, né? Que o outro vai lá, espeta, e o outro tem dor não sei aonde. Né? Quem nunca viu isso daí? Gente, se funciona para o mal, qual é o problema? Qual é a barreira para funcionar para o bem? Tá? Isso são paradigmas de que às vezes a gente pensa que o mal tem muito mais potência do que o bem, porque o mal ele é agressivo, porque o mal ele vai lá e quebra e bagunça as coisas. E o bem não, o bem faz o bem respeita. Então a gente tem essa falsa impressão, essa falsa crença de que o mal tem mais potência. Mas não, o bem tem muito mais potência, sempre vai ser assim. Só que ele é respeitoso, essa é a diferença, né? Ok, então eu vou me conectar com a pessoa através de um objeto pessoal dela. Tá? Só que nem sempre isso é possível. Como que eu consigo atender uma pessoa na mesa de radiestesia? Poxa, ela vai ter que vir aqui o tempo todo? Não. Então, eles entenderam que algumas formas geométricas poderiam facilitar aquilo ali. Se eu pego um papel e escrevo, né, o nome completo da pessoa, escrevo a data de nascimento e consigo visualizar essa pessoa através de foto, enfim, de alguma coisa, a minha mente vai saber o endereço energético. Para quem eu estou ligando agora? Eu tenho aqui o endereço da pessoa. Eu sei de quem eu estou falando. A mente é um dos grandes instrumentos da radiestesia. Ok, se eu consigo estabelecer essa conexão mental com a pessoa, eu vou perguntar para o pêndulo se essa pessoa, se eu tenho conexão com ela ou não. E ele me diz que não. Então eles foram buscando qual forma geométrica que poderia agilizar isso daí. Em todos os testes, o decágono regular foi o melhor. Não foi o círculo, não foi outra coisa, o decágono regular. E eles entenderam que se colocasse um decágono dentro do outro decágono, que a gente chama de decágono duplo, isso potencializa a conexão daquela pessoa que eu conheço, que está aqui escrita no papelzinho, com a sua energia. Então eu consigo colocar o nome dessa pessoa aqui na mesa de radiestesia, nome completo, data de nascimento e trabalhar com ela aqui, né? Da mesma forma do bonequinho voodoo, só que eu não vou fazer maldade, eu vou fazer bondade com ela, eu vou trazer a cura para a pessoa, eu vou harmonizar aquilo que está desarmônico. Por que que esse intestino está trabalhando demais? O que está trabalhando de menos? O que está sendo prejudicado dentro desse sistema que é holístico, que ele vai incorporar tudo para que esse desequilíbrio esteja acontecendo? É isso que precisa ser visto. Então, através do decágono, eu consigo estabelecer a conexão, consigo tratar a pessoa à distância. E isso foi feito estudo de muitos testes. Isso, assim, como eu falei, se para o mal existe, por que para o bem pode não existir, né? São paradigmas internos nossos. Então aqui, quando eu falo de... aqui, deixa eu achar. De gráfico, eu tenho esse gráfico aqui.
Deixa só um pouquinho que agora ele... Aí, tá? Deixa eu tirar o texto. Esse é o decágono duplo. E, como eu falei, as palavras, elas vão direcionando as coisas. O que eu estou desejando aqui? Eu estou desejando que essa água contenha um remédio excelente para ativar a autocura e regeneração celular do fulaninho, nascido em tal data. Então, eu sei para quem eu estou direcionando e sei o que eu desejo. Eu desejo que ele tenha saúde. Através do quê? A autocura. Por que alguns animais não morrem de doença nenhuma, né? Tem um estudo dizendo que os tubarões são assim, eles têm um poder de autorregeneração muito grande. Os polvos também. Por que nós, seres humanos, precisamos acreditar que nós não temos isso? Quem lucra com isso? Quem ganha com isso? E porque se a gente começar a acreditar que sim, que a gente pode, por que a gente não poderia? Né? Então, são coisas assim que são muitos paradigmas internos que a gente vai vencendo aí. Então, sim, nós temos esse poder de autocura, nós temos o poder de potencializar para que esse remédio aqui traga um efeito benéfico sem efeitos colaterais. A gente pode desejar na água, coloca em cima do gráfico, espera ali uns 30 minutos, 1 hora, entrega para a criança tomar todo dia, vai tomando e vai vendo o resultado. Essa é uma técnica das duas que eu já coloquei, né? A primeira é só você intencionar, mas daí também precisa acreditar no teu poder mental, porque só fazer as coisas da boca para fora não vai. A gente tem que colocar energia nisso, a gente tem que acreditar que vai dar certo, porque a nossa mente tem que estar alinhada com as nossas ações, com os nossos sentimentos, com o nosso desejo. E o gráfico, ele vai facilitar bastante. Você não precisa ficar intencionando. Claro que sempre ajuda. Quanto mais energia boa você coloca ali, melhor. Mas você coloca a caneca com água, a garrafinha destampada em cima do gráfico, espera 1 hora, mais ou menos, ou coloca da noite pro dia, um dia de manhã, quando a criança for para a escola, então, toma essa aguinha aqui, né? Leva aí na sua garrafinha, pode ir tomando durante o dia. De noite, coloca de novo e vai acompanhando como essa criança vai se recuperar bem melhor. Você pode fazer isso para você mesma também. Você pode fazer isso também para o seu bicho de estimação. Na radiestesia, quando a gente trabalha com animais, esse é uma das formas. Para quê? Para que aquele animal que entra em sintonia com a energia do tutor, ele não sofra com as questões do tutor. Mas veja, uma coisa é o animal, né? Tá ali doente, tá sofrendo. A gente cuida do animal. Outra coisa é eu falar pro tutor desse animal: olha, você precisa fazer aí algumas mudanças na sua vida. Nem sempre ele pode querer, mas é justo que o bicho continue sofrendo apesar da resistência do tutor. Então esse gráfico vai ajudar bastante a esse animal ter um suporte positivo, para que ele consiga se recuperar, para que ele consiga continuar acompanhando esse tutor sem os danos físicos, tá? É claro, como eu falei, né? Não é só a mente que trabalha ali, é o corpo físico também. Então tudo precisa estar interligado, né? Estar em comunicação ali. Uma das outras formas de fazer tudo isso é através da fitoenergética. Esse estudo aqui é muito bom mesmo. Uma das funções dos vegetais é trazer para nós, nos reconstituir no nosso campo energético. Quando nós temos alguma emoção aprisionada, principalmente uma emoção negativa, que ela está o tempo todo ali trazendo para nós, às vezes raiva, às vezes culpa e tudo mais, a fitoenergética ela vai ajudar de uma forma gradativa, consistente e quando a gente tem essa melhora assim devagarinho, a gente nem percebe que a gente vai melhorando e por isso ela acaba sendo definitiva, porque de repente ficar falando mal das pessoas antes era tão comum, tão recorrente, todo mundo fazia isso, de repente isso começa a me incomodar e eu vejo que não é por aí. Eu vejo que se vingar daquilo que me fazem de maldade não é por aí. E é essa a mudança.
Essa é a verdadeira mudança. Quando aquilo que antes era normal, comum, todo mundo fazia, de repente você olha e fala, não dá, é insuportável isso daí pra mim. A minha, vamos dizer assim, é inconcebível. Então, quer dizer, você saiu de um patamar vibratório, foi para outro patamar vibratório e conseguiu se estabelecer ali. E quando trazem coisas do patamar anterior, você fala, não, de jeito nenhum, é impossível isso daí. A fitoenergética, ela traz esse tipo de tratamento, esse tipo de efeito. E é claro, como é gradativo, né, ele tem a sua demora um pouquinho mais também, tá? Primeiro, antes de você fazer qualquer tratamento de fitoenergética, é importante fazer a limpeza dos vegetais. Você pode fazer uma oração. No site ali vai ter perguntas e respostas. Dentro de uma resposta vai ter algumas orientações de como você fazer essa limpeza. Porque conforme a gente vai manipulando as coisas, a gente tem pensamentos naquilo ali, a gente tem energia direcionada naquilo ali. A pessoa que, vamos dizer assim, construiu essa armação, ela tinha uma intenção, ela tinha um sentimento. A outra que foi fazer a lente, entendeu? Então a gente está assim, nesse meio de um monte de energia externa. Quando nós não nos isolamos dessas energias externas, elas com certeza vêm nos atrapalhar. Então a primeira coisa é fazer a limpeza dos vegetais. Ali no site tem como fazer e eu tenho um vídeo explicando bem melhor essa parte. Depois que você faz a limpeza dos vegetais, você pode fazer a potencialização dele, que também no vídeo, num outro vídeo auxiliar no site, você vai ter ali como fazer essa potencialização. Aqui eu quero trazer para você a propriedade do guaco, que é muito usado em problemas respiratórios, mas vamos dizer assim, a propriedade fitoenergética do guaco é diferente da propriedade física dele, do efeito que ele tem físico. São coisas diferentes. É como se você tivesse um amigo e você se sentisse muito bem perto desse amigo. Ele é muito legal, muito divertido, né? Assim, uma pessoa ótima. Mas se você precisar de um conselho financeiro, não, ele não vai rolar, sabe? Então é essa a diferença. A pessoa, o guaco em si, ele é muito bom, ele é excelente. Mas se você quiser o guaco para prosperidade, um conselho de prosperidade, não vai te dar um conselho de prosperidade. Mas ele vai te dar outros conselhos. Essa é a função fitoenergética do guaco. Ele elimina traumas por fome e necessidades vividas na infância, elimina a inveja sentida internamente, o automartírio, reduz náuseas, soluços, asma e catarro em crianças. Ajuda a colocar em prática a sabedoria interior, ter dinamismo, saber calar-se e ser humilde na medida certa. Aumenta a imunidade do organismo. Então, quer dizer, o guaco, ele é um bom companheiro. Quando você falar dele, dos seus traumas do passado, ele vai te ajudar. Mas da prosperidade, não. Prosperidade é outra erva aqui. Acho que o barbatimão ele vai ter mais eficiência nisso. Mas é isso. Você pode usar, então, revendo as duas técnicas de radiestesia. O gráfico. Se você não quiser imprimir o gráfico, se na tua casa tem muita gente que, não acredita, prepara a água, o suco do seu filho, intenciona. Você não precisa ficar rodando a mão. Você pode falar, intencionar. Não consigo fazer nada disso. Tira um minutinho e faz, tá? Porque de certa forma isso vai ajudar. Mas às vezes a gente acha meio estranho tudo, porque às vezes não chegou ainda o resultado. Quando você sentir o resultado, você vai acreditar mais na técnica e você vai perceber que não tem nada de misticismo, que é uma coisa bastante real. A fitoenergética, porque ela vai te ajudar através da energia dos vegetais. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e me acompanhe para a próxima aula. Até mais!